Eu peguei aqui Isaías 1,19, põe para mim aqui, Henrique, Isaías 1,19, para a gente só fazer uma passagem, um verso pequeno. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor fruto desta terra. Ou uma outra tradução de se estiver disposto. Eu gosto dessa tradução porque no original lá aponta para estar disposto, não é? É uma disposição que eu tenho para realização, porque se eu não estiver disposto a ouvir, se eu não estiver disposto a colocar em prática, eu não vou comer o fruto da terra. Eu não vou desfrutar da benevolência, da bondade, do fluir de Deus em minha vida. Então é preciso que haja uma disposição. João Batista vem com uma mensagem dura, não é? E aí Jesus, falando sobre João Batista, ele diz: desde os dias de João Batista, se faz pressão, se faz violência para entrar no reino. E aí ele diz: desde os dias de João Batista. E aí ele reafirma: e é por força que o reino é tomado. Mas é força contra quem? Contra o diabo? Primeiro contra meus próprios limites. Minhas limitações mentais, limitações espirituais, limitações tradicionais, que é questão de família, limitações religiosas. São nossas próprias limitações, gente. Às vezes a gente aprendeu de um jeito que a gente tem dificuldade de abandonar aquilo para pegar um novo jeito. Temos dificuldade de abandonar, de deixar para trás. E ficamos procurando um lugar que se conecte com a nossa limitação. O grupo que seja limitado como a gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Quando você acha que alguém está, sei lá, não gosto de andar com esse irmão, que esse irmão é muito espiritual. Cara, e você, então vou andar com mais carnal. Você entendeu? Prefiro andar com fulano, que a gente fala mais de futebol, a gente fala da última sessão do filme, que a gente fala do último capítulo da novela. Ele me entende, ela me entende. Ao invés de ir para o próximo nível. Cara, espera aí, eu vou fazer uma avaliação, vou colocar na balança o que é mais importante, o que vai produzir crescimento, o que vai me levar a me içar para o próximo degrau. E aí, é esses valores que eu preciso fazer. E com esses valores em mente, tem aí um esforço, uma dedicação. Porque o reino, o Espírito é totalmente oposto à carne. Paulo diz: andai no Espírito, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. E a palavra concupiscência são desejos desordenados. Não são simplesmente desejos. Não são coisas lícitas. São as coisas lícitas, só que desordenadas, desequilibradas, fora do lugar. Fora do lugar. Eu ouvi o Luiz Hermínio falando esses dias algo muito legal sobre chamados, propósitos, onde você quer chegar, o quem você é, né? Ele diz: cara, quando você entende que você tem um chamado de Deus, você não pode mais viver como quem ainda não entendeu. Como quem ainda não entendeu. Você entende que tem um chamado de Deus, não pode mais viver. Porque quem ainda não entendeu, vai sentar ali, vai só se abster de pecados. Mas você tem que se abster até de coisas lícitas. E aí onde entra o desejo desordenado? Onde eu quero chegar, tem coisas que são lícitas que eu não preciso mais, não posso mais estar me mergulhando, me lambuzando nisso. Eu tenho que ser comedido, equilibrado, trazer essa coisa do equilíbrio. Quando Paulo está falando para Timóteo reativar o dom dentro dele, ele disse: porque Deus te deu um espírito de poder, não é de medo, é um espírito de poder, de equilíbrio, moderação, não é? De amor e moderação, equilíbrio, governo, estabilidade. Alguém que, cara, se controla. Porque se eu chego no lugar, você imagine que quando eu me converti, não é? Eu entendi o verso: come de tudo que pôr na mesa. Então eu comia tudo. E aí agora eu amadureci, eu como de tudo, um pouquinho, não é tudo. Para não escandalizar o dono da casa, não escandalizar, não é? Aí antes eu tinha uma vida desgovernada sexualmente, porque eu me converti, não, e que agora a Bíblia diz que quando eu era solteiro era errado, mas agora que eu sou casado, vou me lambuzar. Cara, eu amadureci. Eu preciso, cara, é lícito, não é pecado, não é errado, mas eu preciso me equilibrar, porque eu preciso de um tempo para Deus. Preciso de um tempo para a minha vida espiritual. Preciso me fortalecer em Deus. E agora trazer as coisas para o lugar, trazendo isso de forma madura, a gente vai criando um ambiente, formalizando um ambiente onde o Espírito começa a fluir de uma forma mais clara, mais evidente dentro de nós. Pastor, e como eu faço isso? Disposição. Se estiver disposto,
vai comer o fruto dessa terra, o melhor fruto dessa terra. Disposição. Olha só, eu fiz essa pergunta semana passada, você pode ter esquecido, já perguntou por que temos tanta resistência para ouvirmos uma direção de Deus? Não é? Que às vezes, na maioria das vezes, falta disposição na gente. Já pensou que se você aprender a ouvir a ouvir a direção do Espírito, seu índice pode subir de 10 para 100? Índice de sucesso, índice de acertos vai subir de 10 para 100, não é? Isso é muito legal. Deuteronômio 32, verso 11. Olha só, fala sobre a direção de Deus, Deuteronômio 32, 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Verso 12, pode seguir, Henrique. Assim, só o Senhor guiou, e não havia com ele Deus estranho. Presta atenção, Deus guiando Israel. Ele disse, como a águia faz com seus filhotes, que guia para o lugar seguro. A águia está sempre dirigindo os filhotes para o lugar seguro. Está sempre dirigindo para o lugar onde tem alimento. Ele disse, assim Deus guiou vocês no deserto. Verso 13, pode seguir, Henrique. Verso 13. Ele fez vocês cavalgar sobre os altos da terra, lugares seguros, comer as messes do campo, lugar de abundância, chupar o mel da rocha, não é? E o azeite da dura pederneira. Ele diz, uma vida de prazer, uma vida de alegria, uma vida de completude, de satisfação. Quando isso aconteceu? Porque Deus guiou. Porque Deus guiou. Porque Deus estava dirigindo, o inferno sabe disso. Que o seu índice de sucesso sobe, avança extraordinariamente. Quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. E é uma das dificuldades que nós temos, é acreditar que do jeito de Deus funciona. Porque do nosso jeito é sempre na dedicação, no trabalho, no esforço, na verga do braço, na verga do pescoço. E do jeito de Deus muitas vezes é mais tranquilo. É um tempo para esperar, é um tempo de oração, é um tempo para ouvir a direção. Às vezes é sentado no culto. E a gente, 2 horas de culto parece um dia de trabalho, porque eu não consigo separar esse tempo para me assentar e dizer, meu Deus, que eu preciso ouvir a tua voz. Eu me recordo alguns anos atrás, quando eu tinha a oficina aqui no São Domingos, depois de um tempo com um sócio, ele simplesmente chegou um dia de manhã, e eu não podia ficar, nós nos tornamos sócios por causa do meu tempo. Eu trabalhava com esse negócio de vendas de carro na rua, então eu precisava estar saindo para cima e para baixo. E aí ele entrou de sócio e nós ficamos trabalhando juntos. Quando foi um dia, simplesmente ele não veio, não abriu a oficina. E eu cheguei 10 horas, estava fechada a oficina ainda. E aí eu cheguei, abri a oficina, fiquei preocupado com ele. E dali a pouco ele chegou, meio-dia e pouco, chegou e disse assim, eu quero minha parte da oficina. Eu quero minha parte. Mas como tua parte? Ele tinha entrado só com o pé. E éramos sócios no documento e tudo. Aí ele disse, eu quero meu 50%, mas ele não tinha colocado um centavo, até porque não foi isso que eu queria dele. Eu queria dele a participação mundial, porque é um excelente profissional. Ele é um excelente profissional, e isso não se pode negar. E aí ele disse, se você não me der a minha parte, a gente vai para a justiça e eu quero 50%. E 50% de uma oficina é oficina. Como é que você vai dar 50% de um aparelho de injeção? 50% de um macaco jacaré? Né? A única coisa que ele poderia levar 50% é que eu tinha 2 elevadores. Aí ele levava um, eu ficava com um. E aí, quando ele falou, e aí ele chegou com a esposa, com os filhos, o pai, falou isso, entrou no carro e foi embora, disse, amanhã eu volto. E eu fechei 3 horas da tarde, abaixei a porta, fui para casa, entrei em crise. Eu disse, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Aí comecei a chorar e falei com Deus, montei toda uma história por trás disso aí, né? Deus falou comigo, depois que eu parei de chorar, se eu ficasse lá chorando eu ia resolver o problema. Deus falou comigo, eu fui, sentei no sofá, que eu lembro que a Cláudia sentou do meu lado e falou assim, mozinho, faça o que Deus mandar, que estiver no seu coração, pode fazer. Se precisar, a gente dá tudo aqui dentro de casa para completar e a gente começa tudo de novo. Se precisar dar tudo para ele, pode dar, fique em paz. Aí eu olhei no relógio, era 3 horas da tarde, eu fui na igreja. Lá no Adalgisa tinha culto à tarde. Quando cheguei lá, o Fernando estava pregando. Era um dos jovens da igreja na época. Não, já estava casado.
Aí ele estava pregando, tinha pregado naquela tarde. Quando eu parei na porta da igreja, estava encerrando o culto. Ele disse, gente, Deus abençoe, não é? Essa é a palavra para hoje. Nossa, cheguei atrasado, com o olho inchado de chorar. Aí, mesmo assim, desci do carro, fiquei do lado de fora, tinha uma área, tinha a porta aqui, uma área que a gente ficava do lado de fora. Eu parei o carro bem ali, fiquei do lado de fora. Aí ele falou assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje. Que hoje você desfrute dessa graça, desse amor e dessa comunhão. E vai em paz que Deus é contigo. Cara, ele falou para a igreja, não falou para mim, eu estava do lado de fora. Mas eu levantei a mão ali, peguei aquilo, saí dali com essa certeza no meu coração de que Deus tinha falado comigo. Desci, fui numa agência aqui, não só consegui vender o carro pelo valor que eu jamais pensei que poderia ter vendido, como saí de lá com um carro mais velhinho. Saí de lá, foi troca com troco. O valor que eu peguei do carro, paguei para o cara, fiquei com o carro e ainda a agência me sustentou na oficina por um ano, só com o serviço dela. Consegui os carros deles para arrumar e o cara começou levando e ficamos um ano juntos lá, trabalhando junto, mais de um ano, na verdade. Então, só para vocês entenderem que, às vezes, a gente pensa que do nosso jeito dá, que é na correria, na pressão, no desespero, e Deus diz, cara, eu tenho um jeito mais fácil. Tem um jeito, eu comentei com vocês aqui sobre Marta e Maria, o desespero de Marta querendo ofertar, querendo fazer, sabe? E Maria senta aos pés de Jesus, porque ela sabe que Jesus tem algo mais precioso. Jesus não despreza os valores de Marta, porque ele não diz assim, Marta não escolheu o ruim, não, ele diz assim, Maria escolheu a melhor parte, significa que a parte de Marta também era boa. Mas a de Maria era melhor, porque a de Marta são coisas sazonais, que passam, são passageiras, que hoje tem e amanhã não tem. É o que ele diz para Timóteo, avisa aos ricos desse mundo que não apoie o coração nas riquezas, porque elas são sazonais, elas passam. Mas que a confiança deles seja no Senhor, e que tem uma coisa que eles podem fazer que não passa, é o bem. Não passa, vai durar para sempre, vai ser constante. Isso vai produzir frutos de justiça. Deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Aumenta o fruto da justiça e a justiça permanece para sempre. Então, uma coisa que eu poderia ter passado meses trabalhando, tentando reconquistar e até perdido e jogado fora, numa direção. Deus falou na boca de um homem, eu peguei aquela vitória, aquela bênção, fui embora, Deus ali com aquela revelação no coração, Deus me abençoou e me deu todas as direções que eu precisava. Só para vocês entenderem, não é? Que é preciso de uma disposição, não é só ouvir. Eu tenho que estar disposto a colocar em prática, a trazer isso para o lugar. Moisés, quando Moisés sobe no monte, que Deus dá lá toda a visão para ele, para a construção do tabernáculo, Deus disse, olha, eu preparei lá embaixo, no meio do povo, eu preparei pessoas e vou colocar sobre eles o espírito de sabedoria, para trabalhar o ouro, para trabalhar a prata, para trabalhar o tecido, que toda a obra para o tabernáculo, que eu acredito que, a Bíblia não diz que Moisés perguntou, mas eu acredito que Deus viu a preocupação no coração dele, cara, como é que eu vou fazer tudo isso que Deus está me falando? Porque na cabeça da gente vem logo, como eu vou realizar? Como eu vou fazer? Gente, é nessa limitação, sabe, colocar diante de Deus, como eu vou chegar onde o Senhor quer? Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Se o Senhor quer que eu vou chegar lá, a primeira coisa, eu tenho que estar disposto a realizar. O poder e a capacitação para a realização vem dele. Deus está procurando corações dispostos. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas bonitas. Deus não está procurando pessoas que falam bem. Deus não está procurando professor. Deus está procurando gente disposto. É isso que não tem, gente. É isso que não tem. Estava comentando com o pastor, acho que com o Vanildo Amari agora há pouco. Gente, às vezes está 20 anos na igreja e você tem que ficar no pé da pessoa para ir para a igreja, para o culto. Vamos. Você vai hoje? Vai hoje. Não, pelo amor de Deus. Se tiver disposto a ouvir, vai comer o melhor fruto da terra. Vai ter tudo o que você precisar. Então, mas como isso vem? Está ali, ó. Deus fez o povo cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Ah, eu não quero seguir a Deus, então vai chupar a rocha. Não vai sair mel. Não vai sair mel. Você vê que o mel da rocha, pastor, mas por que o mel da rocha? Não é? É porque no deserto não tem árvores. Então, mas tem as abelhas.
E era nas fendas das rochas que elas faziam as suas ninhadas. Você vê que eles experimentaram de coisas extraordinárias, né? Da parte de Deus. Já vimos como a imaturidade não é uma bênção. A falta de crescimento no tempo certo, quando nós já deveríamos ter crescido, não é uma bênção para a gente. Não é? Já vimos, imaturidade. Gente, velho menino é ruim demais. Não sei se isso cabe, né? Mas o velho menino é ruim demais. Assim como uma criança querendo ser um adulto é um problema, não é? Porque ela não vai desfrutar do tempo de criança e isso vai fazer falta para ela lá na frente. Porque todo o crescimento passa por tempos estruturais, tem as estruturas que vão se construindo, o tecido que vai montando. Eu não posso deixar um vago, sabe, no caminho. Tem um caminho de sucesso que Deus criou para a gente, que é durante o processo que nós vamos amadurecer para desfrutar disso. E tem um caminho de sucesso, é durante o processo que a gente vai amadurecer. Não existe desvio, não existe loteria, sabe? Na fé, não tem esse negócio de loteria. Não, eu era pobre e agora sou rico. E o processo, porque Deus vai trilhar com você por um processo, porque é um processo de estruturação para você viver isso na plenitude, de relacionamento, de amadurecimento, cara, de distribuição. Eu era pobre, agora sou rico, mas no sentido de dormir pobre e acordei rico, né, materialmente, porque às vezes eu era pobre, agora sou rico, a pessoa estava vivendo um processo aí, e está correto. Entendeu? Então não existe essa ideia de loteria. Existe um processo que vai criar estruturas de amadurecimento, assim é o crescimento de uma criança. Se os pais, o que a família hoje tem feito? Pais têm podado o crescimento estrutural de uma criança da forma correta. Tempo de ensino, tempo de correção, tempo de castigo, tempo de conversa, tempo de exemplo. Tudo faz parte da estruturação para o crescimento de uma criança saudável. Se não, esquece. Aí eles quebram essa parte de ensino, de castigo, de correção, e aí quando está grande quer fazer isso que não fez cá embaixo. Resultado? Frustração. Não muda nada. Não muda nada. Hebreus 5,14, Paulo diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então nós vemos aqui que mesmo os maduros precisam de uma continuidade, não é? Precisam de uma continuidade, sabe? Aquele exercício contínuo, todos os dias, eu pratico isso todos os dias, eu pratico aquilo todos os dias, aquele novo hábito como eu vou desenvolver a partir de tanto tempo, a partir de tanto tempo. Estava comentando lá na quinta-feira, sobre Obed-Edom e Abinadab. A gente vocês devem ter em mente aí a arca do concerto da aliança, que ficou na casa de Abinadab 20 anos e na casa de Obed-Edom 3 meses. 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada. Ninguém ouve história de sucesso de Abinadab. 3 meses na casa de Obed-Edom acontece tudo. O cara muda. E aí, Davi, a notícia chega na capital. Lá na capital do país, chega a notícia. A casa de Obed-Edom foi abençoada porque, por amor da arca, Deus abençoou o cara. Agora, vamos pensar. Eu estava chamando o pessoal ontem para uma inteligência nisso, né? Cara, Deus não amava a arca quando estava na casa de Abinadab? Claro que amava. O mesmo amor. Então, não tinha a ver com o amor de Deus pela arca. Tinha a ver com a posição de quem recebeu a arca. A posição. Então Davi, quando ouve isso, corre, vai buscar a arca. Imagine, se o cara inteligente, eu estou vendo Deus fluindo na vida de alguém aqui, tá fluindo, começou a pipocar e está fluindo, as coisas estão acontecendo. Gente, o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Vou começar a sentar perto. A pessoa está conversando e eu fico ali feito coruja, não como papagaio, como coruja. Porque papagaio fica assim. Coruja aqui fica só ouvindo. É isso aí. Só ouvindo, absorvendo, só ouvindo. Porque às vezes a pessoa a Bíblia diz que anda com sábio e ser sábio, e ela esquece da outra parte, esteja pronto para ouvir, porque às vezes a pessoa quer andar com sábio, mas ela quer só falar sobre mim, sobre mim, para eu. Então, é como eu vou começar a ouvir, cara, que está fluindo na vida dessa pessoa, ela tem sabedoria, tem conselho para distribuir, ela tem resultados na vida, as coisas estão acontecendo. Por que você acha que a gente anda com Jesus?
Porque ele só tem resultados bons, gente. A missão que ele tomou posse, ele completou. Não é? Então, é um exercício contínuo, uma prática contínua para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Saber exatamente, sabe, as influências que funcionam, as influências que não funcionam. A resistência à direção, em parte, vem da imaturidade, e em parte, vem da interferência do próprio inferno, do próprio Satanás. Mas aí, com maturidade, você já sabe o que fazer, você já sabe como se desviar, não é? Nem sempre, gente, às vezes, o sim de Deus, está até comentando no carro com a irmã Neide, na volta, na sexta-feira, que a gente passa um bom tempo juntos, eu, ela e o irmão Ivanilson, 2 horas de trânsito para lá, 2h30 para cá, né? São quase 5 horas a gente junto. Na sexta-feira passamos, e terça de novo, né? Vai ter mais um tempinho, mas em nome de Jesus vai ser 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aí a gente vinha conversando, eu disse, pelo fato de Deus dizer sim numa direção, não significa que não teremos grandes adversidades. Grandes confrontos, grandes batalhas. Teremos grandes lutas, combates. Terra prometida já era do povo, mas tinha lá gigantes. Já era do povo. Deus falou, vai para a terra que eu vou dar, levantei vocês, já tem uma terra preparada para vocês, segue aqui pelo caminho do meio do mar. Parecia o caminho mais perto, mas deram de cara com uma batalha, uma guerra, logo de início, logo no capítulo 15 de Gênesis, eles já estão batalhando, de Gênesis não, de Êxodo, já estão na batalha lá contra Abimeleque lá. Então sempre vai ter adversidades, combates, pressões. O importante é que a gente guarde no coração a palavra que Deus deu. Ele disse para você e disse, então vai, levanta, parte, guarda a palavra no teu coração. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, para não voltar atrás, porque voltar atrás é pecado também, sabia, gente? Neemias disse, quando aqueles caras estão convocando Neemias, vem cá para a gente adorar junto, vamos ali, que a gente vai adorar junto. Sabe o que Neemias disse? Pecaria eu contra Deus, não fazendo o que me foi comissionado? Ele está dizendo, quando eu recebo uma comissão e não coloco em prática, é pecado. Não vou pecar contra Deus, vou fazer o que me foi comissionado. Então estou fazendo uma grande obra, dá licença, estou seguindo viagem, e vocês não são boa influência para mim. Então, mesmo na maturidade, nós precisamos colocar em prática, exercitar. Não é? Esteja no controle de qualquer que seja a situação. Esteja no controle. Se você está perdendo o controle de uma situação, pare. Reorganize. Pastor, eu estou sentindo que estou perdendo o controle, então reorganiza. Para que você tenha paz. Não estou dizendo que nós vamos saber de tudo, não. Estou falando que aqui dentro, a Bíblia diz que a paz no vosso espírito seja o vosso árbitro. A paz de Cristo no vosso coração seja o árbitro de vocês. Então, paz. Quando eu estou em paz, eu estou no controle, mesmo não sabendo para onde estou indo. Parece estranho, redundante ou não, mas é isso. Mesmo você não sabendo para onde você está indo, se você estiver em paz aqui dentro com tranquilidade, pode ter certeza que, embora você pessoalmente não sabe, mas aquele que te encheu de paz, sabe para onde está te levando. Então é preciso, né, estar no controle de qualquer situação. Estar no controle exige muitas vezes determinação e coragem, porque até para ser valente ou para pedir ajuda é preciso coragem. Até para descansar, gente. Até para descansar. Eu imagino Jesus deitado no barco, o barco revolto, os caras tudo uma gritaria. Pensa a gritaria que esse cara estava. E às vezes a gente pensa aqui no barco, pensa logo num veleiro gigantesco, né? Um veleiro gigantesco, onde se o cara falar na proa, não se ouve na popa, mas lá era um barquinho que... pequenininho, gente. 8 pessoas lotavam o barco. 8 pessoas lotavam o barco. Os caras tiveram uma pesca grande, era uma pesca grande, que levou o barco a pique, mas não era uma pesca de 800 redes. Era um barco pequenininho. E Jesus estava deitado aí, tranquilo, né? E os caras... Então, até para você descansar, muitas vezes é preciso ser macho. É preciso ser macho. Para você parar uma confusão pelo silêncio, o governo de si próprio, sabe, quando os dois estão... E você também, e você também, e você também. Para você se calar a tua própria boca, dar um tapa na própria boca... É preciso ser homem, é preciso ser mulher. Para dizer, tá bom, me desculpa. E sair de quietinho, sair de mansinho e encostar e silenciar. E, aí, pastor, eu quero ouvir, fluir do Espírito. Está disposto?
Está disposto a quebrar as próprias barreiras? Está disposto a fazer aquilo que você não está acostumado a fazer? A tomar atitudes que não estão acostumados a tomar, a vencer momentos naturais que, cara, é do inferno. Tem dia que você não quer orar, tem dia que você não quer ler, tem dia que você não quer orar em línguas, tem dia que você não quer nada. Tem dia que você não quer a família, tem dia que você não quer um monte de coisa. Não vá se enganando não, porque todo mundo passa por isso. Paulo disse, Tiago, ou Pedro, sabendo que todos os vossos irmãos passam por essas tribulações em toda a terra. Tem dia que você não quer. Tem dia que você acorda mais cedo para não ter que acordar depois e encontrar alguém no caminho. A gente tem que saber, gente, como lidar com a vida espiritual. O trabalho do diabo é ficar criando, sabe, situações e tentando enganar a cabeça dos filhos de Deus e fazer com que você flutue na carne, flutue, e você perde o melhor de Deus, sabe? Perde o melhor de Deus. Josué, capítulo 1, verso número 6, dá uma olhada quantas vezes Deus cobra posicionamento de Josué por causa da perda. Quem é Josué? Um escravo. Um escravo. Que vem servindo por toda a trajetória. 40 anos atrás, Josué está ali servindo. Não é? Josué está ali servindo e vem servindo. E aí quem é Moisés? O cara, o líder. Primeiro com treinamento tático de tudo. Segundo os historiadores, Moisés foi treinado para ser um tipo de faraó, embora ele não fosse ser. Mas ser um cara, o sub-faraó, treinado com toda a sabedoria, toda a ciência. Eu ouvi Cleópatra, que era do Egito, né? Rainha do Egito. Eu estava vendo uma história sobre ela esses dias, lendo lá um escrito sobre ela, que ela falava não sei quantos idiomas, não sei quantos. Diz que é uma tradição deles, ler, se esforçar a ler, estudar e conhecer a ciência. Tem coisas que foi descoberto no Egito que até hoje não se sabe. Então, você imagine o cara sentado e Moisés trocando experiência com o cara. Quanto mais o cara troca experiência e conhecimento, mais aquele que sabe menos fica menor. Então Josué passou a vida inteira caminhando do lado de Moisés, e quando agora Moisés morre, e o que acontece? E tem aquela multidão, o cara está vendo uma multidão que Moisés sai com cerca de 2 milhões de pessoas, chega dentro da terra do Egito com mais de 5 milhões de pessoas. E Deus disse, você agora vai ser o líder desse povo. Você agora vai colocar esse povo na terra que eu prometi lá atrás, na terra que Moisés vem falando para você, é você que vai colocar isso, vai fazer assentar essas famílias. E é claro que qualquer um vai ter medo. É importante, gente, sabe, o temor no coração, o medo de avançar sozinho, faz parte, é importante, é uma ferramenta muito forte na mão de Deus. O medo de ir só. O medo de ir só. Quando eu vejo, até aqui, gente, até para ministrar, sabe? De vez em quando é bom, às vezes tem dia que eu subo aqui meio tremendo das pernas, eu fico preocupado, Senhor, será que eu estou despreparado? Será que... Mas eu fico também feliz por outro lado, porque aquela necessidade de firmar o dedão do pé, diz que se você aperta o dedão do pé no chão, você fica mais forte. Mas é bom, às vezes, você sentir, e Josué ficou com medo. E dá uma olhada, então, Deus diz, seja forte e corajoso. Não é? Porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Sob juramento, porque eu jurei, Deus dá garantia de que ele vai estar junto, mas é Josué, é você que vai fazer esse povo herdar. É você, cara. Seja forte e corajoso. Pode seguir o verso 7. Então, de novo, tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Presta atenção aqui, gente. Volta o verso 6 de novo, Henrique. Olha só, ser forte e corajoso para fazer o povo entrar, ou seja, para comandar pessoas. Mas agora veja, para você lidar com você mesmo, verso 8, está aí, ó, verso 7, perdão, palavra, relacionamento com a palavra, ser forte e muito corajoso, para você aplicar de acordo com a palavra, não de acordo com a sua estratégia. Para você se dedicar à palavra, não é apenas ser forte e corajoso, é muito corajoso. Porque do jeito de Deus parece um barco furado muitas vezes. Do jeito de Deus, muitas vezes, você tinha que sair para lutar. E às vezes você tem que ficar calado, ficar em silêncio.
Do jeito de Deus, muitas vezes, você tem que calar a boca e não falar, ou tem que falar. E do seu jeito, você faria totalmente o oposto. Então precisa ser muito corajoso para isso. Vocês lembram de Saul, quando ele estava... Samuel disse, espere, eu vou chegar. Eu chego, no 7º dia eu chego. Até o 7º dia. E aí Saul começa a ver o povo apertar ele, começa a ver o inimigo e vai, foge gente, e reclama gente. Saul começou a tremer das pernas. Chegou no último dia, cara, já estava na portinha ali, chegando. Ele disse, não vou aguentar, o povo está pressionando, está reclamando e está murmurando. E aí foi lá oferecer o sacrifício. Quando a fumaça sobe, aparece Samuel. O que foi que você fez? Não falei para esperar, cara. Olha, se você tivesse esperado, o seu reino agora seria confirmado. Porque você tem que estar disposto a ir até o fim. Aquele que perder a vida por amor de mim vai achá-la. Mas se você está tentando preservar a vida, esquece. É só o que você vai ter, essa vida biológica. A direção do Espírito Santo nos chama para uma entrega total. Verso 8, ainda tem uma coisinha para nós. Não cesse de falar deste livro diante, medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Verso 9, e depois o verso 15, Henrique. Não te mandei eu? De novo, ser forte e corajoso, não tenha medo nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí o verso 15, ele fecha, o povo agora. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor deste lado do Jordão para... Não, perdão, Henrique, não é o verso 16. Isso aí, continuação, 16. E aí o povo responde para ele. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, aonde quer que nos enviares, iremos. Aí o 17 agora, tão somente não, o que é que falta aí? Onde é que eu estou faltando um verso aí? O 18, misericórdia, eu não coloquei o 17, eu cortei. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto ordenares será morto, tão somente ser forte e corajoso. Não é só força e coragem diante de Deus. É força e coragem na vida, na presença de pessoas. As pessoas estão procurando homens e mulheres que sabem o que querem e para onde vão. Homens e mulheres que sabem o que querem e para onde vão, que têm uma palavra. Que tem uma palavra. Eu comentei com vocês aqui outro dia do pastor que foi lá na igreja, não comentei não, um irmão que foi lá na igreja, que era pastor também, e falou, pastor, eu queria que o senhor conversasse com a minha esposa, para ela vir para os cultos comigo, porque faz tempo que ela não vem, e não fica em casa, não vai para a igreja nenhuma, e que a mulher deve seguir o marido. E a esposa, nem fui lá, nesse caso nem fui lá, a esposa veio na igreja. Ela falou, pastor, essa é a 8ª igreja que ele passa. Não sabe o que quer. Ele senta no banco, quando não agrada a igreja, ele vai para outra e vai para outra. Como é que eu vou seguir um homem desse? Ela falou, claro, na frente dele, sentado no gabinete aí, assim, ó. Não posso seguir um homem desse. Ele está de del e del. O que é que a igreja está, por que é que o povo está procurando? Pessoas que sabem para onde vão. Pessoas que sabem o que querem, que têm uma opinião firme. Tem uma opinião firme, que sabe, gente, é importante que o não seja sempre não. A não ser que tenha um motivo muito grande para mudar. Tem que ser uma coisa grande, tem que ser uma parede de 12 metros. Uma justificativa muito clara, para que a sua palavra não seja posta em descredibilidade, diante das pessoas que estão olhando para você e apoiadas sobre você. Então eu quero fluir na direção do Espírito Santo, quero que o Espírito Santo me dirija, que fale através de mim. Cara, mas eu preciso quebrar essas barreiras dentro de mim. Sabe, usufruir agora dessa porção do Espírito, aí eu vou me enchendo dele. Eu vou sendo transformado, vou me enchendo dele, e eu começo a entender que são realidades que estão quebrando a minha vida do lado de fora. Estão me impedindo de funcionar. Isso é muito importante que a gente observe isso. Disposição espiritual vai levar fatalmente os filhos de Deus ou a igreja de Deus a lugares melhores. Eu comentei com a Cláudia antes de ontem que zona de conforto é o jardim do Satanás. Zona de conforto é o jardim do inferno.
diabo já colocou todas as frutinhas dele lá para quem vem aqui, vem para o meu jardim, fica aqui. E ele ainda usa algumas músicas, tipo, ele usa até a música do Cirilo, em teu jardim eu estarei. Torce ainda a música dos outros. Gente, se a igreja não estiver em movimento, o Espírito Santo é comparado com águas, movimento, sabe? Comparado com água, é movimento, está sempre, não com poço, mas com água. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu te der, no seu ventre fluirá um rio, uma fonte que jorra. Uma fonte que jorra. E não um poço, uma fonte que jorra para a vida eterna. Movimento, está em movimento. Ah, pastor, eu quero que o Espírito Santo me use, mas pouco movimento, não se move, gente. Não se move. Como é que está a tua vida de leitura de livros, de bons livros? Qual é a tua vida de leitura de oração? Qual é a tua vida de leitura da Bíblia? Como está a tua vida, a tua inquietação para estar na igreja? Essa semana o Jacques mandou um áudio da Yasmin falando, temos que ter culto todo dia. Pastor, tem que ter culto todo dia. Eu disse, meu Deus, aí Yasmin, ó. Profeta mim, né? Só para a gente captar isso aí, gente, essa ativação interna. Porque às vezes eu falo, gente, vamos orar em línguas. Já falei disso, eu disse que eu não ia dar uma aula aqui sobre orar em línguas e acabei, depois falei, talvez desse, e não, acho que isso já é uma coisa tão comum para a gente, deveríamos já estar em prática, que essas outras coisas a gente precisa estar quebrando dentro da gente, para que haja um fluir do Espírito. Sabe, o desejo, Jesus disse, estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Né? Estava ansioso, ou seja, ele estava caminhando nessa direção, ele estava caminhando para aquela mesa, tudo o que ele fez foi caminhando para aquela mesa, a mesa da ceia, era a mesa onde representava ali o último sacrifício, gente, o maior de todos os sacrifícios. Jesus estava caminhando naquela direção. Ou a gente caminha, gente, para essa mesa do sacrifício, sabe, o tempo inteiro, o lugar onde Deus vai falar comigo, o lugar onde Deus vai me ensinar, sabe, as pessoas que vão ser usadas por Deus para transformar a minha vida, vai ser talvez até as limas de Deus, como eu falei aqui sobre relacionamento na quarta-feira, sabe, que vai ser as limas de Deus, mas eu vou caminhar para lá, cara. Paulo não corria, gente, não fugia. Paulo ia para o lado da pressão. Era para o lado da pressão. Você não via Paulo fugindo. Quando os caras chamaram Neemias, ele disse assim, Neemias, mandaram um recado também para ele. Neemias, tem um pessoal aí que está conspirando matar você. Você tem que fugir, se esconder. Ele disse, um homem como eu fugiria? Está me vendo aqui com cara de covarde? Cara que desiste? Se a Bíblia diz que aquele que retroceder, Deus não tem prazer nele, nós não somos os que retrocedem, diga amém por isso. Mas dos que perseveram, dos que vão até o fim, dos que não vão desistir, que vão meter o pé na estrada, que vão avançar, que vão ficar malucos. Que vão ficar malucos, que muitas vezes não serão reconhecidos, mas não estou procurando reconhecimento, e não procure isso também não. Vai ter. Vai ter. A Bíblia diz que quando Deus é glorificado na tua vida, você é glorificado com Ele. Então Ele é quem vai fazer a propaganda que você precisa para a sua vida. Somente Deus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.